Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Júlio, uma grande alegria chegar até a sua casa, junto à sua família, nesta terça-feira. Que seja realmente uma terça-feira abençoada, terça para quarta-feira, com todas as bênçãos e graças de Deus na sua vida, na sua história, junto à sua família. É o que nós desejamos para você. E hoje, especialmente, queremos desejar isso a todos os avós. Hoje, dia 26 de julho, nós lembramos São Joaquim e Santana, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus. Portanto, queremos rezar especialmente por você, que é avô, que é avó, o nono, a nona, não é? Quanto nós aprendemos com os nossos irmãos mais experientes, com os nossos avós. Portanto, rezar. E rezar principalmente por aqueles avós, aquelas pessoas mais idosas, que são excluídas, marginalizadas, esquecidas e até abandonadas. Vamos rezar por esses principalmente. E que se você tem o seu avô, a sua avó ainda em vida, valorize-os, aprenda com eles, principalmente com relação à fé. Quanta coisa eles nos ensinaram e podem nos ensinar ainda, não é? E vamos rezar juntos aqui na madrugada de bênçãos. Nossas atendentes já estão lá para acolher você com todo o carinho. Ligue para a gente para participar, para deixar o seu pedido de oração, para falar ao vivo com o Padre. 0 operadora 19 3871 9620. Ligue para falar com a gente, para participar com a gente. Lembrando que todos os pedidos, nós temos um Momento Mariano logo mais. Colocamos todos os pedidos aos pés de Nossa Senhora Aparecida, pedindo a Maria, nossa mãe, que possa interceder por esses pedidos, levar esses pedidos até o coração de Jesus. Então ligue para a gente para participar, para rezarmos juntos. Formamos agora, através da Rede Século XXI, essa grande comunidade de fé e de oração. Milhões de pessoas que rezam conosco. Talvez você que está sintonizando pela primeira vez a Rede Século XXI, seja bem-vindo conosco. Queremos rezar juntos, queremos aprender mais das coisas de Deus, da nossa igreja, queremos pedir que a bênção chegue a cada um de nós. Portanto, ligue para a gente, 0 operadora 19 3871 9620. E nós temos o nosso tema para a gente rezar, para a gente aprender hoje também, a partir da palavra de Deus. Não consigo perdoar. Falar sobre o perdão que é um dom de Deus, é uma graça de Deus, mas nem sempre nós conseguimos colocar em prática o perdão. Nós pedimos a Deus que nos perdoe as nossas faltas, nossas falhas, nossos erros, mas nem sempre nós somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem por algum motivo. Portanto, é um dom de Deus. Errar é humano, perdoar é divino. Há necessidade de estarmos na presença de Deus. Se não estivermos na presença de Deus, realmente é difícil, talvez até torne-se impossível perdoar. Entretanto, a partir da palavra de Deus, daquilo que ensina a nossa fé, a nossa igreja, o perdão ele cura o nosso coração. Porque o pecado ele é uma mancha, é uma ferida que nos acontece. A palavra pecado significa, há dois significados para a palavra pecado. O primeiro significado é errar o alvo, errar a direção. O alvo, a direção, o objetivo é a palavra de Deus. Quando nós saímos da palavra de Deus, nós pecamos, porque vamos fazer ou ter outras atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus. E um outro significado, mancha, machucado, ferida. Pecado significa isso. Portanto, muitas vezes, o pecado machuca o nosso coração, machuca-nos interiormente. Daí falamos da cura interior. E o sacramento da reconciliação, ou a confissão, que nós temos na igreja, o sacramento é o sinal visível da graça de Deus. E o sacramento, portanto, da reconciliação, do perdão, é aquele que nos ajuda a curar o nosso coração, a curar a ferida que o pecado causou. Além da ferida, além de errar o alvo e a direção, o pecado nos afasta de Deus, nos coloca no outro caminho, porque o inimigo, o diabo, vai nos tentar
para que a gente se afaste cada vez mais da palavra de Deus e da vontade de Deus. E quantas pessoas fazem isso? E talvez eu ou você, quantas vezes em algum momento da vida não se afastou de Deus, justamente devido ao pecado. Nós vemos no nosso mundo hoje tantas situações complicadas, tantas tragédias humanas. Quando nós ligamos o noticiário na televisão, quanta coisa triste. O diabo quer isso, claro, e incentiva o pecado. E o pecado afasta as pessoas de Deus. E como o pecado afasta a pessoa de Deus, portanto, ela faz coisas bárbaras até, não é? Que a gente nem imagina. E nós temos visto no noticiário tantas coisas terríveis, não é? Que o ser humano, infelizmente, pode fazer, chegando a matar pessoas inocentes. Portanto, o inimigo está vivo, atuante, e age justamente através desses discípulos. Se há discípulos do bem, há discípulos do mal também. E aí você pode dizer assim, mas padre, então como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa, por exemplo? Porque se perdoar coisinhas na família ou de amigos já é difícil, como é que a gente vai perdoar alguém que tira a vida de outra pessoa? Então, veja, Jesus, quando perdoava e acolhia, ele não acolhia os erros ou os pecados das pessoas, de jeito nenhum. Jesus acolhia a pessoa, desde que ela quisesse se converter, mudar de vida. E Jesus, quando ensinava e quando curava, dizia assim, quando perdoava principalmente, dizia assim, vai, tua fé te salvou, te curou, não peques mais. Ele não dizia para continuar naquela situação de erro e de pecado, de jeito nenhum. Ele pedia para a pessoa se converter, não pecar mais, recomeçar a vida. Há pessoas que se enganam um pouquinho, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, mas Deus é justiça também. É justiça também. E não acolhe erro e pecado de ninguém, mas acolhe a pessoa para que ela se converta e acerte o rumo da vida dela. Porque ela está num caminho errado, num caminho de pecado, portanto. E a pessoa que está nesse caminho, ela não aceita o perdão de Deus, e pior do que isso, ela não perdoa os outros. Ela quer, portanto, eliminar os outros. Há até programas de televisão assim, né, infelizmente, que usa esse termo. No nosso mundo se usa muito esse termo, né, principalmente no mundo dos negócios. Eliminar o outro. Uma palavra terrível, não é? Psicologicamente é terrível. Eu eliminar o outro. Eu não tenho que eliminar nada, senão o mundo vai ficar deserto daqui a uns dias, não é? Não é eliminar, mas é corrigir o outro, isso sim. Também não é aceitar o erro do outro, nem o pecado do outro, de forma nenhuma. Mas é corrigir. A carta aos Hebreus vai dizer assim, o bom pai corrige o filho que ama. Quem ama, corrige. Quem ama, educa. Quem não ama, deixa a pessoa ao léu, deixa fazer o que quiser. Não é? Então, eu não dar regras, não dar disciplinas para a pessoa, não quer dizer que eu ame a pessoa, não. Talvez, ao contrário, quer dizer justamente que eu não gosto da pessoa, que eu não amo a pessoa. Se eu amo e se eu gosto, eu vou colocar regra, disciplina, inclusive para as crianças. Se nós sairmos disso, nós nos perdemos. Nós precisamos de ordem, precisamos de regras, de disciplina. Na vida espiritual também. Se eu não tenho regra e disciplina para rezar, eu me perco. E se eu me perco, eu vou atrás daquilo que não presta. Porque o diabo, o inimigo, ele quer iludir. É a ilusão, é aquilo que é falso. E quanta gente vai atrás daquilo que é fácil. E sendo fácil, muitas vezes é falso. A própria psicologia vai dizer, com outras palavras, que o perdão cura o coração, cura interiormente. A psicologia usa outros termos,
Mas para dizer isso, quem perdoa é mais feliz, vive mais e melhor. Ora, a ciência está dizendo isso hoje, mas a palavra de Deus sempre disse. É o próprio Jesus que sempre disse, justamente porque a fé vem a partir disso. Quando nós crescemos, quando nós queremos melhorar, a partir do momento que nós buscamos perdoar, nós fazemos como que uma limpeza no nosso coração. Uma limpeza no coração. Por isso a importância de perdão. Vou repetir para você. Senão você vai achar que o padre acha que isso é fácil. Claro que não é fácil, nem um pouco fácil. Por isso a importância da oração, de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos na presença de Deus. Se nós não tivermos esse Espírito Santo de Deus, nós não perdoamos, não. Você não perdoa o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, os filhos dos pais, os amigos. Porque tem uma outra coisa também. As pessoas que mais vão decepcionar você são aquelas pessoas que estão próximos a você. São aquelas pessoas que estão mais perto de você. Quem está longe não decepciona você, porque está longe. Por isso é muito fácil amar quem está distante. Mas é difícil amar quem está perto. Muito difícil. Às vezes a pessoa fala assim, eu amo a minha sogra, onde ela mora? Lá no Japão. É fácil assim, né? Eu queria ver se ela morasse ao lado da tua casa. Ou, eu amo o Papa Francisco, que bom, faz bem. Mas não gosto do meu pároco ou do padre aqui da minha paróquia. Bem, é fácil amar quem está distante. Portanto, veja, quem está distante dificilmente vai lhe decepcionar. Mas quem está próximo, você que é casado, quem vai mais lhe decepcionar é a sua esposa ou o seu esposo. São seus filhos, são seus amigos. Na comunidade, quem mais vai decepcionar você? Quem faz parte da comunidade. Isso é natural. Por isso devemos estar preparados para as decepções da vida. Porque isso vai acontecer sempre. Mais do que isso, devemos estar preparados para perdoar, para mostrar ao outro onde ele errou e como ele errou. E que ele precisa mudar, precisa sair daquela situação. Não é incentivar a pessoa a cometer mais erros ou a ficar nos erros. Não. É ajudá-la a sair daquela situação. E o perdão também vai ajudar. Porque, veja, meu irmão, minha irmã, assim como o outro pode errar, pecar, eu também posso, você também pode. E quando nós erramos, nós pecamos, claro que nós nos sentimos mal. A pessoa sabe quando ela faz algo errado. Ela pode muitas vezes não querer reconhecer aquilo, mas ela sabe que ela fez errado. E ela sabe que ela pode fazer diferente. Mas ela precisa ter a coragem de colocar em prática. Não adianta simplesmente eu perceber que está errado, reconhecer o erro, mas não fazer nada para mudar. É como a pessoa que vai procurar o sacramento da reconciliação, para nós católicos, o sinal da graça de Deus, não é? E ele diz lá, mas foi muito fácil, eu fui lá, em 5 minutos eu disse ao padre aquilo que estava errado, ele me pediu para fazer uma oração e simples. Na semana seguinte está fazendo de novo a mesma coisa, né? Mas na verdade, naqueles 5 minutos que você foi ali rezar e o padre lhe deu absolvição, por detrás daquilo, o que está querendo dizer? Que a partir daquele momento, você vai se esforçar, com a graça e com a bênção de Deus, de ser melhor. De aquilo que você fez de errado, você mudar, você inverter, você se converter. Por detrás da confissão está isso. Se você vai se confessar e não tem a intenção, a disposição de se converter e de mudar, não adianta nada, não adianta nada. Pode confessar toda semana. Não é a quantidade de vezes que você confessa que vai ajudar você na sua mudança. Claro, a bênção é especial, é importante, é um sacramento, mas você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes as pessoas vão conversar com a gente, né?
Sabe, padre, eu quero a bênção de Deus, eu preciso da cura, preciso da libertação, preciso de uma vida nova, preciso me converter e etc. A gente vai conversando e a gente percebe que a pessoa precisa perdoar. Tem lá um membro da família, talvez, um amigo, uma amiga, e a gente fala, olha, se você não perdoar, dificilmente a bênção vai acontecer na sua vida. A bênção de Deus, meu irmão, minha irmã, não pode acontecer num coração que está com raiva, com rancor, com ódio, com ira. Não tem como. Eu preciso limpar o meu coração, purificar o meu coração. O perdão é isso, é uma limpeza, é uma purificação. E que eu peço que Deus me ajude a fazer isso. Porque se isso não acontecer, dificilmente o Espírito Santo de Deus pode encher o meu coração. Não tem como. Se eu estou cheio de sentimentos negativos, de raiva, de ira, de cólera, como é que eu posso deixar que Deus haja na minha vida? Deus não pode agir. Então eu preciso ser purificado. E preciso então dessa cura interior. A teologia da Igreja Católica vai dizer que o sacramento da reconciliação é um sacramento de cura. Isso mesmo. 2 são os sacramentos de cura. A unção dos enfermos, nós temos 7 sacramentos. Desses 7, número da perfeição, 7 sinais da graça e da ação de Deus na nossa vida. 2 deles são chamados sacramentos de cura. Unção dos enfermos, que é a cura física, que o padre dá a unção dos enfermos e perdoa os pecados. E o sacramento da reconciliação. A confissão, o perdão, é um sacramento de cura interior, de cura do coração, das nossas feridas, dos nossos machucados. E talvez essa seja a cura mais difícil de acontecer. A cura do coração da gente. Às vezes uma palavra machuca a gente, uma atitude machuca a gente, e aquilo marca o nosso coração, marca a nossa alma para sempre. Mais do que se a pessoa tivesse lhe ferido fisicamente, te dado um tapa talvez. Às vezes uma palavra, meu irmão, minha irmã, precisamos tomar cuidado com isso, fere profundamente. Talvez você esteja ferido, esteja com o coração ferido, esteja com o coração machucado, porque alguém lhe fez algo, e talvez você está sofrendo com razão, porque a pessoa pecou quando fez, machucou você. Não estou tirando a sua razão, não. Mas estou dizendo que se você ficar remoendo e ressentindo esse fato, você vai sofrer sozinho, porque às vezes a pessoa que cometeu o pecado, ela nem lembra mais daquilo, não é? Mas quem recebeu o sofrimento, o machucado, a ferida, essa pessoa lembra para sempre. Daí a importância de eu não ficar remoendo e ressentindo. Quer dizer, remoer e ressentir quer dizer, toda vez que eu lembro do fato, eu aumento alguma coisa. E quanto mais eu conto para as pessoas o fato, você já percebeu que um fato negativo que alguém nos faz, nós vamos passando para frente e sempre repetindo a mesma coisa, e aquilo vai aumentando no coração da gente e vai cristalizando, vai fixando-se no coração da gente. E depois, claro, para arrancar não é fácil. Mas nós temos a graça de Deus que nos ajuda nisso. A ciência não tem isso, a psicologia não tem isso. Não sou contra a psicologia, por favor. A psicologia nos ajuda muito. As terapias e são necessárias muitas vezes em determinados casos. Mas antes da ciência está Deus e a nossa fé. Deus é o médico dos médicos, Ele tudo pode, mas é necessário eu me abrir a essa graça, me abrir a esse Deus e deixar que Ele me ajude. É como o Pedro disse para Jesus, quando Pedro havia negado Jesus, e depois Jesus lhe aparece, depois da ressurreição, e vai perguntar para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? E na terceira vez Pedro fica triste, né? Porque tinha lembrado da traição, da negação. E então Pedro diz assim, eu acho belíssima, é uma oração para você e para mim. Pedro diz assim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Talvez você está aí no momento que você foi agredido, alguém pecou contra você e você está sofrendo realmente.
E é difícil, mas peça a Jesus hoje: Jesus, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, cura o meu coração, tira essa ferida, arranca esse mal, esse ódio, esse rancor, que traz mais ferida ainda, traz mais machucado ainda. Arranca do meu coração, cura essa ferida. E peça na sua oração: Jesus, ajuda-me a perdoar aquela pessoa. Talvez você não precise ir lá, porque talvez essa pessoa até já faleceu, já morreu. Não tem como perdoá-la, mas na oração tem. Talvez você está distante dessa pessoa, talvez não tenha nem muito contato. Mas o primeiro passo não é nem chegar à pessoa, é você na sua oração arrancar isso do seu coração. E pedir: Jesus, cura o meu coração, ajuda-me a perdoar essa pessoa, ajuda-me a eu ser melhor. Não é do dia para a noite, é um caminho que nós fazemos, mas só fazemos com a ajuda de Deus. Se não for com a ajuda de Deus, meu irmão, nós não perdoamos nem a nós mesmos, porque muitas vezes nós nos agredimos também, nós nos machucamos a nós mesmos, infelizmente. Por isso, a necessidade, meu irmão, minha irmã, de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus. Porque se você não está na presença de Deus, tudo fica mais difícil. E você pedir, portanto, a Jesus hoje: liberta-me desse pecado. Faz com que eu pare de remoer, de ressentir essas coisas. Ajuda-me a perdoar. Ajuda-me a ser liberto, meu irmão. Quando nós perdoamos, nós ficamos mais leves. Quando você vai, por exemplo, ao sacramento da confissão, junto ao padre, quantas vezes as pessoas saem: nossa, eu tô mais leve, estou mais tranquilo, mais sereno. É graça de Deus. Não é mérito do padre, claro, é graça de Deus, é um sacramento, é sinal visível da ação de Deus. Mas é preciso ter a coragem e reconhecer isso diante de Deus e reconhecer que nós somos limitados. E que Jesus disse certa vez assim: olhe, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Olha só, é a grande lei do Evangelho, o grande mandamento: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Se agíssemos dessa forma, a nossa vida seria melhor, o mundo seria melhor, porque eu iria agir na vida do outro de acordo com aquilo que eu quisesse para a minha vida. Portanto, eu não ia magoar, não ia ferir. E hoje, infelizmente, o que mais nós vemos no mundo é isso. Talvez até não é a ferida física, portanto, a agressão física, mas pior que isso é a agressão humana, é a agressão interior, é a agressão moral. Infelizmente, e como isso gera mazelas na sociedade, gera pessoas machucadas, gera pessoas feridas. Nietzsche é um nome alemão, né? Ele era um filósofo, Friedrich Nietzsche, mas era ateu, não acreditava, dizia que não acreditava, mas na verdade talvez acreditava mais do que nós, né? Eu estou falando lá mais de 100 anos atrás. E Nietzsche dizia assim, na filosofia, ele dizia assim, que ele admirava os cristãos católicos, porque eles tinham um instrumento maravilhoso de cura interior e para viverem felizes, que era justamente o sacramento da reconciliação, do perdão, ter alguém para ouvir e para abençoar. Olha, Nietzsche, eu estou falando de um ateu, não é de um cristão, não católico, mas expressando e elogiando o sacramento da cura interior, do coração, que é o perdão. Portanto, meu irmão, não fique com isso no seu coração. Se você tem algo contra alguém, perdoe, peça a Deus que o ajude nesse processo, porque nem sempre é fácil, claro que não é. Por isso é preciso estar com Deus. A Eucaristia vai nos ajudar, a oração vai nos ajudar, a leitura bíblica vai nos ajudar, um diretor espiritual, um padre na confissão que te ajude, que te oriente, que te mostre o caminho. Claro, é necessário sim, certas orientações, mas jamais fique remoendo e ressentindo. Isso não leva a nada. Vamos, portanto, rezar hoje. Vamos pedir a Deus que cure o nosso coração de todo machucado, de toda ferida, de todo pecado.
que nos ajude a perdoar o nosso próximo sempre mais. E que nos ajude a aceitarmos o perdão também. Porque muitas vezes alguém vem nos pedir perdão e nem sempre nós damos o perdão. Então, às vezes nós precisamos perdoar, precisamos aceitar o perdão também. A pessoa vem lá por algum motivo, alguma coisa que lhe aconteceu, olha, me perdoe, me desculpe por isso, né? Quanta gente diz assim, não, eu não perdoo você. Quer dizer, ela fica mais machucada ainda, fica mais ferida ainda. Quer dizer, é como se a ferida se abrisse ainda mais. Não, eu te perdoo, Deus te abençoe e Deus te ajude para que você possa aprender e ser melhor. Claro, tem que mostrar para a pessoa que ela tem que melhorar sim. Vamos rezar isso hoje, pedir que Deus nos perdoe, mas que nós aprendamos a perdoar. Vamos rezar juntos? Ligue para a gente. Vamos colocar em oração, talvez essa mágoa, talvez esse machucado que você tenha. Vamos pedir a cura interior hoje. 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone para você mandar a sua oração para a gente, para você falar ao vivo com a gente. Também você pode mandar pelo e-mail, você que está aí no computador, madrugada@rs21.com.br. Manda seu e-mail. Pelo Facebook, você procura lá nossa página Madrugada de Bênçãos, também pode enviar o seu pedido de oração pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp está aí o número 0 operadora 19 99675 5600. 0 operadora 19 99675 5600. Você manda a sua mensagem, pode ficar sócio pelo WhatsApp também. Nós só não atendemos ligações pelo WhatsApp, ligações só pelo telefone. Mas você pode entrar em contato conosco, pedir oração, ficar sócio também pelo WhatsApp. São os meios que nós temos para que a gente possa se comunicar durante essa madrugada de bênçãos, que com certeza já está sendo abençoada na sua vida, na sua história. Ligue, participe conosco. Tem gente já para falar conosco ao vivo aqui na Madrugada de Bênçãos. Boa noite. Boa noite, padre. Quem é que fala? Maria Aparecida de Jesus, de Umã, Salgueiro, Pernambuco. Pernambuco, seja bem-vinda, Maria Aparecida. Bem-vindo, senhor também. Benção, padre. Deus abençoe, minha irmã. A senhora quer pedir oração para quem hoje, Maria Aparecida? Para toda a minha família, principalmente para todas as vovós do Brasil. Pronto, que bom. Que sou avó. Parabéns, Deus abençoe. Muita saúde e paz para as vós, que se preocupam muito com os netos. Certo. E pela saúde de minha mãe, de meu pai, de toda a minha família, principalmente os meus netinhos, que sou avó, que Jesus abençoe eles. Nossa Senhora Aparecida, cubra eles com o manto sagrado dela. E peço também por toda a comunidade, que quando eu ligo, fico dizendo, ei, se eu assistir você ligando na madrugada de bênção, quando ligar, fale em mim, eu digo, são muitos. Então eu peço por toda a nossa comunidade, principalmente Geni, que ela assiste todos os dias. Quando eu falo, ela diz, ei, se eu assistir você falando, eu digo, tá bom. Ela diz, peça oração por mim, por Nayara, que está grávida. Ela pede bênção para que ela faça um bom parto. Certo. E peço oração por todos vocês da século XXI, que é uma bênção todo dia estar na nossa casa, trazendo alegria e paz. E a gente fica muito feliz ouvir vocês toda noite passando boas orações para todos nós, padre. Peço bênção para vocês todos, padre. Deus abençoe. E vamos colocar em oração aqui aos pés da nossa Aparecida, tá bom? Maria Aparecida, toda a sua família, toda a comunidade e todos os avós, né? Deus abençoe aí no Pernambuco, Salgueiro, obrigado por participar conosco. E um beijo a todos os avós, uma vez mais. Também meus pais, Rubens e Doroti, lá em Porto Feliz, São Paulo, também são avós, né? Do Laurinho e do Arthur, também são avós. Deus abençoe eles também, todos os avós. Vamos continuar firmes em oração. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Então você aproveita o intervalo, não vai dormir não, vamos até 1h da manhã ao vivo. Então ligue para a gente, aproveite, 0 operadora 19 3871 9620, para a gente rezar juntos e aprender mais das coisas de Deus. Nosso primeiro intervalo, que é bem rápido, e a gente volta já. Deus está
respiro.